E aí, pessoal, tudo pronto? Hoje a gente vai encarar um dos temas mais importantes e, olha, mais cobrados em direito penal. Vamos mergulhar de cabeça no conceito de crime para entender, de uma vez por todas, aquela estrutura que toda banca examinadora espera que esteja na ponta da língua. A nossa conversa começa com a pergunta fundamental, né? O que, afinal de contas, é um crime para a lei? Entender isso aqui não é só decoreba, é a base, o alicerce para a gente resolver um monte de questões lá na frente. Então, vamos descobrir juntos. Esse aqui é o nosso roteiro, o nosso mapa. A gente vai passar por cada um desses pontos. E eu garanto, no final, todo mundo vai sair daqui com um esquema mental bem claro, prontinho para ser usado no dia da prova. Para começar, vamos pensar o seguinte: o crime pode ser visto de três maneiras diferentes. É como se ele tivesse três faces, sabe? A material, a legal e a analítica. E entender essa divisão é o primeiro passo para não cair em nenhuma pegadinha. Pessoal, atenção máxima aqui, hein? De todos esses conceitos, o analítico é o que a gente mais precisa dominar para a prova. Pensa nele como uma receita de bolo. É ele que nos dá o passo a passo para a gente analisar qualquer situação e chegar na resposta certa. É a famosa análise em fato típico, ilicitude e culpabilidade. Olha que interessante. Esse slide mostra uma coisa que o Brasil adota: o sistema dicotômico. Ou seja, a gente divide as infrações penais em duas categorias: crime e contravenção penal. E qual é a grande diferença que a gente precisa saber? A pena. Isso cai demais em prova, pessoal. Para crime, a pena de reclusão ou detenção. Já para contravenção, é prisão simples. Simples assim. Essa aqui é a estrutura que tem que estar na cabeça, a teoria tripartite. Pensa que é um checklist com 3 itens, 3 filtros. Para alguma coisa ser considerada crime, tem que passar por todos eles. Hoje, nosso foco total vai ser no primeiro e talvez o mais complexo deles, o fato típico. Se a conduta não passar por aqui, a análise já morre. Bom, se o fato típico é o nosso primeiro filtro, o que compõe ele? Ele mesmo é formado por 4 pilares, 4 elementos que não podem faltar de jeito nenhum. Vamos ver quais são eles. Imagina um quebra-cabeça de 4 peças. Essas peças são a conduta, o resultado, o nexo de causalidade e a tipicidade. Se faltar uma pecinha que seja, a gente não consegue montar o quebra-cabeça. E o que isso significa? Que não existe fato típico. A análise para por aí mesmo. Vamos começar pela primeira peça do quebra-cabeça, então, a conduta. E aqui tem um ponto que é fundamental, que muda todo o jogo da nossa análise: a teoria que o Brasil adotou para explicar o que é uma conduta. Anote isso aí. No Brasil, a teoria que vale é a teoria finalista. E o que isso quer dizer na prática? Que não existe conduta sem vontade, sem uma finalidade. A ação humana tem que ser voluntária e ter um objetivo. É por isso que o dolo e a culpa, ou seja, a intenção do agente, já são analisados aqui, dentro do fato típico. Certo, a gente já entendeu a conduta. Mas e aí? Como é que a gente liga essa ação a uma consequência no mundo real? É aí que entram em cena o resultado e o nexo de causalidade. Eles são super importantes, principalmente nos crimes que deixam vestígios, os chamados crimes materiais. Esse artigo 13 do Código Penal é a nossa regra de ouro da causalidade. Ele traz a teoria da conditio sine qua non e tem um macete para aplicar isso sem erro: o processo hipotético de eliminação. É bem simples. Você apaga mentalmente a ação da pessoa da história. O resultado ainda aconteceria? Se a resposta for não, ou seja, o resultado some junto, então a ação foi a causa. Agora, se o resultado continuasse lá, aí não foi. Mas a vida real não é tão simples, né? Muitas vezes, outros fatores aparecem e se metem na história. São as famosas concausas. E é justamente porque isso complica um pouco que as bancas de concurso adoram esse tema. Mas calma, vamos desvendar isso para não ter mais dúvida. Esse quadro aqui é um resumo perfeito. A lógica é bem direta. Se a ação do agente foi um passo necessário para que o resultado acontecesse, ele responde por esse resultado. Agora, se a outra causa, a concausa, fez todo o serviço sozinha sem precisar da ajuda da ação do agente, aí a conduta dele se torna irrelevante para aquele resultado final. Muita, mas muita atenção aqui. Essa é a exceção que mais cai em prova. É a causa que vem depois, tem alguma relação com a primeira ação, mas que produz o resultado sozinha. O exemplo da ambulância é clássico. O acidente é um desdobramento totalmente fora do normal do tiro. A lei entende que o agente não pode responder por algo tão imprevisível. Por isso, ele responde só pelo que ele quis fazer, no caso, a tentativa de homicídio, e não pela morte em si.
É fundamental saber a diferença entre esses dois tipos de omissão. No crime omissivo próprio, como na omissão de socorro, qualquer um pode cometer o crime. É só não fazer o que a lei manda. Já no impróprio, a coisa é mais séria. A pessoa tem um dever legal de agir. Ela é uma garantidora. Pensa nos pais em relação aos filhos, por exemplo. Se essa pessoa se omite, a omissão dela é tão grave que equivale a uma ação. Beleza, agora vamos entrar na mente do agente. Lembra que, pela teoria finalista, a conduta tem uma vontade? É exatamente aqui que a gente vai investigar que tipo de vontade era essa. Era dolo? A intenção clara de produzir o resultado? Ou foi culpa? Uma quebra de um dever de cuidado? Entender dolo, culpa e preter dolo é essencial. E aqui vai uma dica de ouro para a prova. No direito penal, a regra é a punição por dolo. A punição por culpa é exceção. Um crime só vai ser punido na forma culposa se a lei disser isso com todas as letras. Se a lei não fala nada, só se pune se tiver dolo. Essa diferenciação é clássica de concurso. A chave para não confundir mais é a atitude do agente. No dolo eventual, ele é indiferente. Ele pensa se acontecer, aconteceu. Ele assume o risco. Já na culpa consciente, não. Ele até prevê o que pode dar errado, mas ele tem uma confiança sincera de que, por algum motivo, aquilo não vai acontecer. Ele não assume o risco. Para fechar o nosso raciocínio, vamos ver as situações que funcionam como um game over logo no início da análise. São as causas que eliminam o próprio fato típico, ou seja, são situações em que, para o direito penal, o crime nem sequer chegou a existir. Se aparecer uma dessas situações, a análise para na hora. Por exemplo, na coação física irresistível, alguém pega à força a mão de outra pessoa e a faz atirar. Não tem vontade, então não tem conduta. No erro de tipo inevitável, um caçador atira num amigo achando que era um animal. Não tem dolo, nem culpa. E o famoso princípio da insignificância, né? O furto de algo de valor irrisório. A lesão é tão pequena que o direito penal nem se dá o trabalho. Em todos esses casos, não há fato típico, portanto, não há crime. Hoje a gente vai destrinchar dois temas que, olha, sempre estão lá na prova. O iter criminis, que é o caminho do crime, e as excludentes de ilicitude. Então fica por aqui, porque o objetivo é sair com as ferramentas certas para gabaritar essas questões. Para organizar bem o nosso estudo, a gente vai seguir esse roteiro aqui. Primeiro, vamos entender a jornada do crime, da ideia até a execução. Depois, a gente vê o que acontece quando essa jornada dá errado. Na sequência, vamos analisar o arrependimento do agente e como isso muda a pena. E por fim, um tema que derruba muita gente, aquelas condutas que parecem crime, mas não são. Vamos nessa? Então, vamos começar pelo começo. O que é esse tal de iter criminis? Bom, esse termo em latim quer dizer caminho do crime, e ele é fundamental. As bancas, principalmente a CESP e Sebrasp, simplesmente adoram cobrar as fases desse caminho. E, mais importante, a partir de qual momento o Estado pode punir alguém. Entender isso é a base para todo o resto. Basicamente, o iter criminis é isso, o itinerário do crime. É como se fosse um passo a passo, sabe? Uma sequência de fases que vão desde o plano na mente de alguém até o resultado final. O pulo do gato é que cada fase tem uma consequência jurídica diferente, e é exatamente aí que as questões de prova gostam de morar. Essa jornada se divide em 4 etapas bem claras. Primeiro, a cogitação, é a fase das ideias, está tudo só na cabeça do agente. Anota essa aí, o pensamento, sozinho, nunca é punido. Ninguém pode ser punido por pensar. Depois, vem os atos preparatórios, tipo comprar uma arma. A regra é que eles também não são puníveis. A terceira fase são os atos executórios, que é quando a pessoa começa a agir para cometer o crime. É aqui que o direito penal entra em cena. E, por fim, a consumação, quando o crime se realiza por completo. Agora, atenção, ponto que cai muito em prova. A regra é que ato preparatório não é punível, certo? Comprar uma faca por si só não é crime, mas toda regra tem sua exceção. Se o ato de preparação, por si só, já for um crime previsto em lei, aí sim tem punição. O exemplo clássico é o de petrechos para falsificação de moeda. Só ter esses materiais já é um crime, mesmo que nenhuma nota tenha sido falsificada. Ok, a gente já viu o caminho perfeito do crime. Mas e quando algo dá errado no meio do caminho? O que acontece se a pessoa começa a execução, mas por algum motivo não consegue consumar o crime? É exatamente isso que a gente vai ver agora, falando de tentativa e crime impossível. Isso nos leva direto para o conceito de tentativa, que está lá no artigo 14, inciso 2 do Código Penal. A ideia aqui é bem simples. O agente queria consumar o crime, ele começou a executar, mas foi impedido por alguma coisa externa. Pensa assim,
Ele atira para matar, mas a polícia chega e o prende. Isso é tentativa. E qual é a pena da tentativa? A lei diz que a pena é a do crime consumado, mas com uma redução de 1/3 a 2/3. E qual é a lógica? Simples. Quanto mais perto o agente chegou de consumar o crime, menor vai ser a redução da pena. Se ele deu um tiro e errou de longe, a redução é maior. Agora, se ele deu vários tiros e a vítima sobreviveu, por um milagre, a redução vai ser bem menor. A doutrina ainda classifica a tentativa de alguns jeitos, e é bom a gente conhecer. A tentativa branca, ou incruenta, é quando o alvo nem é atingido. Na vermelha, ou cruenta, o alvo é atingido, mas o resultado final não acontece. Já a tentativa perfeita é quando o agente faz tudo o que podia, mas o crime falha mesmo assim. E na imperfeita, ele é impedido no meio da execução. Saber isso ajuda a entender a lógica da pena. Pessoal, atenção máxima aqui. Essa é uma daquelas listas para memorizar. Nem todo crime admite tentativa. E para ajudar, tem o famoso mnemônico CCO-XP. Ele representa contravenções penais, crimes culposos, habituais, omissivos próprios, unissubsistentes, preterdolosos e de empreendimento. Tem que gravar essa sigla, porque as bancas amam usar isso como pegadinha. Agora, vamos falar do crime impossível. A ideia aqui é que o crime nunca, de jeito nenhum, poderia acontecer. Por quê? Ou porque o meio que a pessoa usou era totalmente ineficaz, ou porque o objeto, o alvo, era impróprio. A consequência disso é que não há punição. Os exemplos aqui são clássicos e matam a charada. Tentar matar alguém com uma arma de brinquedo, isso é ineficácia absoluta do meio. Tentar matar quem já morreu, impropriedade absoluta do objeto. A palavra-chave aqui é absoluta, porque se a ineficácia for só relativa, por exemplo, usar pouco veneno, aí a gente tem tentativa e não crime impossível. Cuidado com essa diferença. Bom, até agora, a gente viu casos em que o crime falha por fatores de fora. Mas e se o próprio agente decide parar? E se, no meio do caminho, bate um arrependimento? A lei trata essas situações de um jeito bem diferente e é o que a gente vai ver agora. E para entender essa diferença, essa tal de fórmula de Frank é simplesmente genial. Pensa só, na tentativa o agente é forçado a parar, ou seja, ele quer, mas não pode. Já na desistência voluntária, a decisão de parar é dele, então ele pode, mas não quer. Essa fórmula é uma mão na roda para resolver questão de prova. Tanto na desistência voluntária quanto no arrependimento eficaz, a ideia é que o agente por vontade própria evita que o crime se consume. Na desistência, ele simplesmente para a execução, tipo, ele aponta a arma, mas desiste de atirar. No arrependimento eficaz, ele já fez tudo, mas age para impedir o resultado. Exemplo, ele atira, se arrepende e leva a vítima para o hospital, salvando a vida dela. E o resultado disso tudo? Nos dois casos, ele só responde pelos atos que já praticou, como a lesão corporal, por exemplo. Agora, o arrependimento posterior é diferente, porque ele acontece depois que o crime já foi consumado. Mas, tem requisitos. O crime não pode ter tido violência ou grave ameaça e a pessoa tem que reparar o dano ou devolver a coisa por vontade própria antes de a denúncia ser recebida. Se tudo isso acontecer, o agente ganha uma bela redução de pena. Essa tabela aqui é para a gente fechar o raciocínio. Na tentativa, a falha vem de fora. Na desistência e no arrependimento eficaz, a iniciativa de evitar o crime é do próprio agente. E no arrependimento posterior, o crime já está consumado. Entender o momento da ação e de onde veio a interrupção é o segredo para não confundir esses 4 institutos. Certo, agora a gente entra num dos tópicos mais bacanas do direito penal. Como é que pode um ato que parece um crime, que se encaixa na descrição da lei, não ser considerado ilegal? É isso que as excludentes de ilicitude explicam. Vamos ver as situações em que a própria lei autoriza uma conduta que, normalmente, seria criminosa. O artigo 23 do Código Penal traz as 4 causas que tiram a ilicitude do fato: estado de necessidade, legítima defesa, estrito cumprimento de dever legal e exercício regular de direito. Essa lista tem que estar na ponta da língua. É o ponto de partida para tudo. Agora, vamos mergulhar em cada uma dessas excludentes, com foco total nos requisitos que as bancas mais cobram, ok? Vamos começar pelo estado de necessidade, que é aquele conflito de interesses numa situação de perigo. O estado de necessidade é a clássica situação de salvar o que for mais valioso. A lei permite que a gente sacrifique um bem para salvar outro de valor igual ou maior que está em perigo. O exemplo clássico é o do náufrago que, para se salvar, impede que o outro suba na única tábua que tem.
É uma situação extrema e a lei entende que a conduta não foi ilícita. Já a legítima defesa é uma reação a uma agressão de outra pessoa. E os requisitos são bem claros. A agressão tem que ser injusta, tem que ser atual ou iminente, ou seja, está acontecendo ou vai acontecer agora. A reação tem que usar os meios necessários e de forma moderada, e o objetivo é proteger um direito. Sem qualquer um desses requisitos, já não é mais legítima defesa. E para fechar, temos duas excludentes que se baseiam na própria lei. O estrito cumprimento do dever legal é para quem tem uma obrigação por lei, como o policial que precisa usar a força para prender alguém. Já o exercício regular de um direito é quando a lei permite uma conduta, como o médico que faz uma cirurgia, que tecnicamente é uma lesão, mas é permitida. Mas, muito cuidado. Todas essas justificativas têm um limite, o excesso. Se o agente passa dos limites da necessidade, da moderação, ele vai responder por esse excesso. Por exemplo, na legítima defesa, se o agressor já está no chão, imobilizado, e a pessoa continua agredindo, ela vai responder pelas lesões ou pelo homicídio desse excesso. A justificativa não é um cheque em branco, de jeito nenhum. E chegamos na nossa revisão final. Agora é a hora de amarrar tudo, de consolidar os pontos-chave que vão garantir os acertos na prova. Vamos recapitular as distinções mais importantes que a gente viu. Primeiro ponto crucial: a diferença entre tentativa e desistência está na origem da parada. Na tentativa, é um fator externo que impede o crime. Na desistência, é um fator interno. É a própria vontade da pessoa que muda e para a ação. Segundo ponto fundamental: a diferença entre legítima defesa e estado de necessidade está na natureza do conflito. Na legítima defesa, tem uma agressão injusta de uma pessoa contra outra. No estado de necessidade, o que a gente tem é um conflito entre bens numa situação de perigo. E para a gente fechar, fica uma pergunta para reflexão e revisão. Qual é a consequência jurídica do excesso na legítima defesa? Pensa nisso, revisa o material e se prepara para matar essa questão na prova. Bons estudos e até a próxima! E aí, pessoal, vamos mergulhar num dos temas mais importantes do direito penal, aquele que fecha a análise do crime, a culpabilidade. Pense assim, a gente já viu que o fato é típico, já viu que é ilícito. Agora vem a pergunta final. A gente pode, de fato, responsabilizar essa pessoa? Para quem está na pegada de concurso, dominar o que a gente vai ver aqui não é só um diferencial, é o que carimba o passaporte da aprovação. Nosso roteiro está montado para facilitar a memorização. Primeiro, o básico, conceito e teorias. Depois, a gente desmonta a culpabilidade nos seus 3 pilares: imputabilidade, consciência da ilicitude e exigibilidade. E para fechar com chave de ouro, a gente vai resolver aquela treta que derruba muito candidato bom, a diferença entre os tipos de erro. Bora lá! Então, vamos direto ao ponto. O que é culpabilidade, afinal? É basicamente o juiz olhando nos olhos do réu e não mais para o crime e se perguntando, levando em conta quem essa pessoa é, as condições que ela tinha, era justo esperar que ela agisse conforme a lei? E aqui, tá a primeira grande virada de chave. No fato típico e na ilicitude, o nosso foco é o fato. O que aconteceu? Na culpabilidade, a gente vira o holofote e mira no agente. A análise sai do campo objetivo e entra no pessoal. A pergunta muda de o que foi feito para: será que esse indivíduo, com a história dele, merece ser punido por isso? Entender essa evolução é fundamental. A teoria psicológica lá atrás botava o dolo e a culpa aqui dentro. Depois, a psicológico-normativa deu uma melhorada, adicionou um juízo de valor. Mas a verdadeira revolução, o pulo do gato, veio com a teoria normativa pura. Ela fez uma limpeza, pegou o dolo e a culpa e jogou lá para o fato típico. Deixou a culpabilidade pura, só como um juízo de reprovação. E é dela que nasce a teoria que a gente usa hoje. E essa informação aqui vale ouro na sua prova. Anota, grifa, tatua no cérebro. O Brasil adota a teoria limitada da culpabilidade. Ela é uma filha da teoria normativa pura. Tudo, absolutamente tudo que a gente vai ver a partir de agora se baseia nos 3 elementos dessa teoria. Isso tem que estar na ponta da língua. Primeiro pilar da nossa estrutura: imputabilidade. O que é isso? De forma bem simples, é a capacidade de entender que o que se está fazendo é errado e de agir de acordo com esse entendimento. Ou seja, o agente tinha maturidade e sanidade mental para a gente poder cobrar alguma coisa dele? Se a resposta for não, a análise do crime morre aqui. E como a gente mede essa imputabilidade? Existem 3 sistemas. O biológico só olha a causa, tipo a idade.
Ele é exceção no Brasil, usado para os menores de 18 anos. O psicológico só olha a consequência, o estado da pessoa na hora do crime. E o biopsicológico, que é a nossa regra, ele é mais completo. Ele exige a soma da causa, como uma doença mental, com a consequência, que é a real incapacidade de entender o que estava fazendo na hora do crime. O nosso Código Penal é bem claro sobre as causas que tiram a imputabilidade. A menoridade, que é uma regra objetiva, a doença mental, que a gente analisa pelo sistema biopsicológico, e a embriaguez. A embriaguez. Aqui tem que ter atenção redobrada, porque não é qualquer uma que serve. Só acidental e completa, como a gente vai ver agora. Essa tabela é um mapa da mina sobre embriaguez para concurso. Olha bem, se a pessoa bebeu porque quis, por descuido ou até de propósito para cometer o crime, problema dela, ela vai responder normalmente. A única situação que exclui a imputabilidade, que isenta de pena, é a embriaguez que foi acidental e completa. Se foi acidental, mas só parcial, a pessoa ainda é imputável, mas ganha uma redução de pena. Ué, mas por que o cara que bebeu por vontade própria e cometeu um crime bêbado ainda é responsável? A resposta está nessa teoria aqui. A actio libera in causa. A lei é esperta. Ela não olha só para o momento do crime, quando a pessoa já estava fora de si. Ela volta no tempo e analisa o momento em que a pessoa, livre e consciente, decidiu encher a cara. A ação foi livre lá na sua causa. Entendeu a lógica? Beleza, superamos a imputabilidade. O agente é imputável. Agora vamos para o segundo degrau, a potencial consciência da ilicitude. A pergunta muda. Agora essa pessoa tinha condições de saber que o que ela fazia era contra a lei? E atenção, não precisa ser um conhecimento de advogado, não. Basta aquela noção do dia a dia, a consciência profana do injusto de que aquilo é errado. E a palavra mágica aqui é potencial. O juiz não quer saber se a pessoa sabia, mas se ela podia saber. E essa análise leva em conta quem é o agente, o nível de estudo, o lugar onde vive, as experiências de vida. A chance de um advogado saber que algo é ilícito é gigante. Já de uma pessoa muito simples, que vive isolada da sociedade, é bem menor. A análise é caso a caso, totalmente individual. E chegamos no último pilar, o mais humano de todos, a exigibilidade de conduta diversa. Pensa comigo, mesmo que a pessoa seja imputável e até saiba que está fazendo algo errado, será que a situação em que ela se encontrava permitia que ela fizesse outra coisa? Ou será que o direito tem que admitir que naquele aperto não dava para exigir um comportamento de herói? O nosso código traz duas situações clássicas em que a gente entende que não era exigível agir diferente. A primeira é a coação moral irresistível. É quando alguém te força a cometer um crime sob uma ameaça muito grave, sabe? A segunda é a obediência hierárquica, que vale para o servidor público que cumpre uma ordem do chefe que não parecia ser legal. Alerta máximo aqui. Isso é pegadinha de prova nível hard. Na coação moral, a pessoa ainda tem uma escolha, ainda tem vontade. Só que essa vontade está doente, viciada pela ameaça. Por isso, o fato continua sendo típico e ilícito. O que a gente tira é a culpabilidade. Agora, na coação física, a pessoa é só um objeto, um instrumento na mão do outro. Não tem vontade, não tem nem conduta. Aí a gente exclui o próprio fato típico lá no começo da análise. A diferença é brutal. Agora sim, chegamos no octógono, a luta principal da noite. A distinção que separa os homens dos meninos, as mulheres das meninas, nos concursos. Erro de tipo versus erro de proibição. Se você dominar essa diferença, você já está na frente de muita gente. Vamos resolver isso de uma vez por todas. Para nunca mais confundir os dois, você vai se fazer uma pergunta de ouro. É esta aqui. O engano da pessoa foi sobre a realidade, sobre os fatos, sobre o que ela estava vendo, ou o engano foi sobre o direito, sobre a permissão para fazer aquilo? A resposta para essa pergunta resolve tudo. Vamos usar essa pergunta mágica. No erro de tipo, o erro é sobre a realidade. O cara pega um relógio achando que é o dele. Ele se enganou sobre um elemento do crime de furto, que é a coisa alheia. O erro dele atinge o fato típico e, por isso, exclui o dolo. Já no erro de proibição, o cara sabe que o relógio não é dele. A realidade ele enxerga perfeitamente. O erro dele é achar que a lei permite que ele pegue. O erro atinge a ilicitude. Percebe como as consequências são completamente diferentes? Isso despenca em prova. Para a gente arrematar, vamos dar uma olhada rápida nos erros acidentais. São aqueles que acontecem na hora de executar o crime. Detalhe importante.
Eles não excluem o dolo nem a culpa, mas o Código Penal dá uma solução específica para cada um deles. Fica ligado. Primeiro, o erro in persona. Aqui, o agente erra a identidade da vítima. Ele quer matar o João, mas confunde o Pedro com o João e mata o Pedro. O erro foi na representação mental dele. A lei diz o seguinte: para calcular a pena, a gente vai levar em conta as características da vítima que ele queria atingir, o João, e não da que ele realmente atingiu, o Pedro. Já na aberratio ictus, o problema não é de identificação, é de mira. É o erro na execução. O agente sabe quem é o João, mira no João, mas atira mal e acerta o Pedro que estava passando. O resultado prático é o mesmo do erro anterior. O agente responde como se tivesse acertado a vítima que ele queria, o João. Agora, na aberratio criminis, o erro é mais grave. É sobre o tipo de alvo. O agente queria atingir um bem jurídico, tipo patrimônio, crime de dano, por exemplo, e acaba atingindo outro, uma pessoa, lesão corporal. Aqui a regra muda. Ele responde pelo resultado que aconteceu, a lesão, mas na modalidade culposa, se existir essa previsão na lei. E para fechar, 2 conceitos que são o espelho um do outro. Na discriminante putativa, o cara comete um crime de verdade, mas ele imagina que tem uma justificativa, tipo uma legítima defesa que só existe na cabeça dele. Já no delito putativo, ao contrário, o cara acha que está cometendo um crime, mas a conduta dele é totalmente atípica, não é crime. É o famoso crime imaginário.